verso 1. Por que todo feriado prolongado chove? Vocês já perceberam? 2020 está demais, cara. Meu Deus. Romanos capítulo 8, verso 1. É a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos. Enquanto os irmãos procuram aí, lembrando que sábado que vem, olha aí Augusto, presta atenção, sábado que vem tem trabalho aqui na obra do telhados da igreja. Olha que coisa chique, né? E a gente precisa de muita gente, que a gente vai começar a jogar as telhas lá pra frente. O irmão Davi estava internado no hospital, aí ele falou assim, não, cara, tô melhor. Eu falei, não, sábado tem obra. Você tem que estar melhor mesmo, porque sábado tem obra lá, cara. Então vamos lá. Então a gente está feliz demais de poder concluir essa obra. A gente está bem adiantado já, né? Quem já observou aqui que a estrutura está toda pronta. Só falta a gente mesmo colocar o telhado ali para funcionar. Então, convido você a estar conosco no próximo sábado, trabalhando aí para o Senhor, para a gente terminar essa obra o quanto antes. Amém? Romanos capítulo 8, verso 1. Diz assim o texto: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, Deus, te damos graças, Senhor, pela tua palavra em nós. Pedimos que o Senhor possa enriquecer o nosso conhecimento do Senhor, nos encher com palavras de vida eterna, com palavras que possam produzir em nós uma realidade maior do teu reino. Senhor, pedimos que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que foi inspirado, instruído pelo teu Espírito Santo. Conceda-nos a graça, Senhor, de compreendermos a tua palavra e coloca-nos, ó Deus, no caminho da transformação, no caminho da mudança, a fim de vivermos uma vida que glorifique o teu nome, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, derrame sobre nós um espírito de vida, de conhecimento, para que a gente possa, de alguma maneira, compreender a tua vontade e viver de uma maneira que glorifique o teu nome. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos durante o louvor que todos os avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja aconteceram por um retorno da igreja ao Evangelho. Eu não acredito que exista um Evangelho puro, totalmente puro, porque nós somos pecadores, né? Mas acredito que existe um Evangelho que coloca Jesus como centro de todas as coisas. E se pudermos falar aqui que existe um Evangelho puro, eu diria que é esse, que coloca Jesus como sendo a grande pedra viva, a pedra de esquina, a pedra fundamental, onde todo o Evangelho está edificado. Então, uma das coisas que eu aprendi logo nos primeiros dias do seminário quer identificar uma igreja autêntica e verdadeira, se ela prega a salvação única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. E é isso que é o nosso desafio aqui na exposição da carta de Paulo aos Romanos. Porque Paulo está não só ensinando sobre um evangelho que salva, mas Paulo está também desconstruindo muitas tradições que haviam na época. Então Paulo não só está construindo algo novo, mas Paulo também está num processo de desconstrução. A gente percebe ao longo do que Paulo escreve, ao longo de toda essa carta aqui aos Romanos, que havia muitos judeus que congregavam na igreja de Roma. Por essa razão, Paulo começa a desconstruir muitas coisas próprias dos judeus. Por exemplo, Paulo começa a falar sobre a lei, sobre os costumes, sobre as tradições, com o propósito de desconstruir algo para que o evangelho de Deus pudesse ganhar uma profundidade maior na igreja de Roma. E é interessante nós lermos esse texto, porque Paulo começa aqui no versículo 1, dizendo, portanto. E se ele está falando um portanto, significa que ele vem falando algo anteriormente.
É por isso que o meu sonho um dia é ter uma Bíblia. Meu sonho é ter uma Bíblia que não tem capítulo, que não tem versículo, porque é só um texto mesmo assim, direto. Porque a gente tem a mania nas nossas disciplinas espirituais de falar assim, eu vou ler 3 capítulos por dia. E aí não importa, né? Chegou no terceiro, a gente parou ali, porque deu os 3 capítulos, suave, acabou aqui. Mas eu acredito que a gente tem que tentar ler a Bíblia para completarmos um raciocínio. E Paulo está exatamente falando sobre isso. Paulo está entrando num tema muito delicado. Porque a gente viu semana passada, no final do capítulo 7, que Paulo fala da consciência cristã que Paulo, tem. A gente viu no final do capítulo 7 ele dizendo assim: porque o pecado habita em mim, e o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma outra força atuando em mim, ao ponto de querer fazer o bem eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Paulo chega à conclusão aí no verso 24 do capítulo 7, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, em algumas traduções, infeliz homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte, quem me livrará desse corpo mortal? Paulo está fazendo uma citação aqui a uma punição que havia na época, a uma penalidade que havia na época. Quando um homem, por exemplo, ele cometia um homicídio, o que acontecia? Eu cometi um homicídio, então eles pegavam o corpo daquela pessoa que eu matei e amarravam em mim, e eu ficava o tempo inteiro andando com aquele morto preso em mim. Né? E isso era como punição pelo assassinato que eu havia cometido. E aquela pessoa acabava morrendo, porque, óbvio, né, a pessoa começava a se decompor e aquela pessoa era contaminada e morria. E essa expressão que Paulo está falando é exatamente uma citação a essa penalidade que havia na época. Quem me livrará desse corpo mortal? Desse corpo que carrega a morte? Desse corpo que foi contaminado pelo pecado? Quem me livrará dessa morte certa do corpo? E aí ele entra no 25 dizendo, graças eu dou a Jesus Cristo. Porque é por meio dele que nós estamos livres desse corpo mortal, livres dessa morte. E aí ele entra no capítulo 8, dizendo, mas portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não parece um contraste? Porque Paulo acaba de falar que ele é miserável, Paulo acaba de falar que a sua natureza é caída, Paulo acaba de falar que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele pratica. E depois de dizer tudo isso, se a gente parasse no capítulo 7, por isso que a gente tem que pegar uma Bíblia que não tem capítulo, para a gente ler diretão, não, Michel? Porque se a gente acaba no capítulo 7, a gente fala assim, poxa, ferrou tudo, né? Mas Paulo entra no capítulo 8 dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repare que Paulo tinha consciência de quem ele era, pecador, miserável. O pecado atuava contra a vida de Paulo. Mas mesmo assim ele diz, graças eu dou por meio de Jesus Cristo, porque estando em Cristo nenhuma condenação há. Aqueles que estão em Cristo. Ele poderia falar assim, nenhuma condenação há para aqueles que praticam as boas obras. Olha que coisa chique, né? Nenhuma condenação há para aqueles que oram todos os dias, para aqueles que jejuam bastante. Nenhuma condenação há para eles. Paulo podia falar isso. Mas ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E na sequência ele vai explicar o que significa estar em Cristo. No verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Havia 4 forças contra nós. Lembra que nós falamos já sobre isso? A gente falou que existiam 4 forças contra nós. A ira de Deus, em Romanos capítulo 1, verso 18. Depois nós falamos que existe uma outra força que era o poder da lei, o poder do pecado, Romanos 6,17, e o poder da morte, Romanos 6,
23. Essas 4 leis atuavam contra nós. A ira de Deus derramada sobre todos aqueles que inverteram a glória de Deus. Falava na EBD de manhã que nós somos criados para ser a imagem de Deus. E a condenação que Paulo descreve em Romanos capítulo 1 é que nós mudamos a glória de Deus. Porque ao invés de nós adorarmos a Deus por quem Deus é, nós criamos um Deus à nossa própria imagem. Mudaram a glória de Deus, a imagem de um Deus incorruptível, a semelhança de um Deus corruptível. Olha como que o homem é orgulhoso, né? Ao invés de nós projetarmos a imagem de Deus, nós criamos um Deus que é a nossa imagem. Só que um Deus parecido com Lelo é no mínimo, feio, no mínimo. Já começa por aí. Já começa aí, começou errado já. Um Deus parecido com o ser humano já começou errado. Se você ler jornal 5 minutos, a sua televisão começa a pingar sangue debaixo dos botões. É ou não é? Liga no Datena lá, meu Deus do céu. Mas é a capacidade do ser humano de ser ruim. E é exatamente isso que Deus condena, Paulo condena aqui, que nós estamos debaixo da ira de Deus. Depois ele fala que nós estamos debaixo do poder da lei. Romanos 3,19, o poder da lei. Depois ele fala que nós estamos debaixo do poder do pecado. Depois ele fala que nós estamos debaixo do poder da morte. E é interessante que aqui, no capítulo 8, ele diz: agora, nenhuma condenação é para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito de vida que estava em Cristo Jesus nos livrou do poder do pecado e da morte. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. É interessante que Paulo também vai dizer que, no versículo 3, no finalzinho lá, enviando o seu Filho na semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Uma outra verdade que é fundamental no Evangelho é que Jesus, enquanto esteve conosco, foi ser humano, 100% homem. Jesus, enquanto esteve conosco, foi 100% homem. Existe uma palavra na teologia que nós chamamos de kenosis. O que é a kenosis? É um esvaziamento completo da divindade. Ou seja, Jesus esteve conosco como ser humano, como homem. Não pense você que, às vezes, quando eu era pequeno, eu falava assim: Jesus está passando esses negócios aí, está apanhando, mas ele é Deus, então ele podia falar assim: não estou sentindo dor. E aí ele passa por tudo aquilo sem sentir dor. É ou não é? Mas a Bíblia fala que não foi assim. Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem, de servo. Foi encontrado em figura humana. Então, uma das verdades centrais do Evangelho é que o nosso Jesus foi 100% homem. Padeceu como todos nós. Tem um texto de Hebreus, no capítulo 4, que diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque assim como nós, sofreu tudo, mas sem pecado. Todas as tentações que nós passamos, Jesus passou, mas sem pecado algum. Eu queria pular agora para o versículo 7, porque a gente tem que correr bastante, né, para tentar resumir aí o capítulo 8, que é muito longo, mas é muito edificante também. Então é difícil a gente resumir aqui em poucos versículos, mas vamos lá. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Quando nós estamos em Cristo Jesus, há um conflito que deflagra em nós, é ou não é? Porque agora a gente passa a ter um conflito dentro de nós. Porque nós agora temos duas forças que duelam dentro de nós. Porque agora nós temos o Espírito de Deus, como Paulo diz: eu tenho prazer na lei de Deus. Mas ao mesmo tempo nós ainda estamos presos num corpo pecador, num corpo caído. E existe esse conflito diário na nossa mente, no nosso coração. Você provavelmente pode contar aqui várias experiências de fazer a sua vontade ou fazer a vontade de Deus.
E muitas vezes fazer a vontade de Deus contraria, ou quase sempre fazer a vontade de Deus contraria a nossa vontade. E muitas vezes fazer a nossa vontade contraria também a vontade de Deus. E é interessante isso, que só podem estar sujeitos a Deus se for por uma ação do Espírito de Deus derramado sobre nós. Não existe sujeição do homem à lei de Deus, senão pelo seu Espírito. Se não for o Espírito de vida, se não for o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, nós estaremos em rebeldia contra Deus. Lembra que nós falamos semana passada? É interessante que o mandamento se apoderou, o pecado se apoderou do mandamento e nos enganou. Então, muitas vezes, até quando a gente acha que a gente está fazendo bem, se nós não o tivermos sendo movidos pelo Espírito de Deus, provavelmente nós estamos fazendo mal. Quem nunca fez uma coisa boa, achou que estava fazendo bem, não mandei fazer isso. Você fala assim, desculpa aí, Deus, foi mal. Achei que estava fazendo bem. Porque até mesmo quando nós pensamos estar fazendo bem, a gente pode ferrar tudo. Se nós não estivermos movidos por uma ação do Espírito Santo. Jesus, quando esteve conosco, por exemplo, foi tentado em muitas coisas, mas tem uma tentação no ali a vitória da cruz. Quando em gotas de sangue ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. Que frase impressionante. De um Deus completamente autêntico, sincero, que diante de um conflito demonstra toda a sua humanidade. A minha alma está com tristeza de morte. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. O que é mais interessante nessa oração de Jesus é que essa oração não muda o propósito de Deus. Mas eu tenho certeza que essa oração fortalece Jesus para tudo aquilo que ele ia enfrentar. Tendo uma coisa, a oração pode não mudar os propósitos de Deus, mas certamente vai fortalecer você para tudo aquilo que você vai enfrentar. Então ore assim, Senhor, mude essa situação. Mas se o Senhor não mudar, então me ajude a atravessar por ela o centro da tua vontade. Isso é a lei do Espírito aqui em nós. A minha oração pode não mudar os propósitos de Deus, mas ela vai me fortalecer para que eu possa vivê-los. Você pode não alterar as circunstâncias à sua volta com a oração, mas certamente você vai ser alterado. Deus vai te fortalecer. Deus vai te sustentar. E eu acredito que a vitória de Jesus na cruz atravessou aquele Getsemane. Quando ele diz, todavia seja feita a tua vontade. Quando Deus chega para Adão, ele diz assim, Adão, me obedece e viverás. Se você me obedecer, você vai viver. Isso Deus diz para um homem, Adão. Adão, se você me obedecer, você vai viver. Agora olha o que Deus diz para o seu próprio filho. Filho, se você me obedecer, você vai morrer. Ele diz para Adão, se você me obedecer, Adão, você viverá. E esse mesmo Deus diz para o seu filho Jesus Cristo, se você me obedecer, você morrerá. É desse amor que nós estamos falando, que o próprio Paulo diz em Romanos 5:5, que foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lembra que a gente falou? Às vezes a gente até tem boas intenções, mas as nossas intenções, se não forem movidas pelo Espírito Santo, podem desagradar a Deus. O que eu pego nesse versículo 8 aqui, quando ele diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus, é que nós não precisamos do Espírito Santo para a gente viver do jeito que a gente quer. A gente não precisa. Se você quiser viver a tua vida do jeito que você quer,
Você não precisa do Espírito Santo para isso. Nós precisamos dele para sujeitarmos a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis debaixo da carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu disse hoje na EBD que, para mim, salvação, se alguém perguntar para mim assim, ô Léo, o que significa ser salvo? Para mim, salvação é habitação. É o homem habitar em Deus, o homem habitar com Deus. Isso para mim é ser salvo. Eu não gosto de resumir salvação a questão de céu ou inferno, né? Porque parece que nós somos os bonzinhos que vão para o céu e a galera do mal vai tudo para o inferno. Eu lembro que no meu concílio de seminário, quando eu fui concluir, o rapaz perguntou para mim assim, pastor, olha, pessoas boas vão para o inferno? Eu falei, com força, fácil. E ele falou assim, pessoas ruins vão para o céu? Eu falei, vão também. Você já parou para pensar nisso, que pessoas boas podem ir para o inferno? E pessoas ruins podem adentrar o céu? Não foi o ladrão na cruz que falou assim, olha, eu mereço estar aqui na cruz, mas esse cara aí não. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus fala o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cara, se isso não for graça, se isso não for graça de Deus sendo derramada no nosso coração, o que poderia ser? Então, salvação é habitação, é habitar com Deus. Não se trata apenas de céu ou inferno. Significa ser salvo é estar no lugar onde Deus habita. O homem habitava no jardim do Éden, Deus vinha ter com o homem, habitava com o homem. Na viração do dia, Deus se relacionava com o homem. Aquele lugar representava a presença de Deus, Deus estava ali. Quando o homem peca, ele é expulso do jardim, e isso tem um significado profundo. O homem não só é expulso daquele lugar bonito, o homem é expulso da presença de Deus, porque agora o homem foi contaminado pelo pecado. O homem não poderia mais ter acesso a Deus. Agora o homem foi contaminado. Então ser salvo significa novamente estar conectado com Deus. E essa questão de céu ou inferno é uma simples consequência. Aqueles que habitam com Deus permanecerão com Deus. Aqueles que não estão em Cristo não poderão permanecer, porque Deus não tem contato com o pecado. Porque a presença de Deus traz peso de morte, de condenação para o pecado. Então salvação é habitar com Deus, é estar com Deus. Nós fomos constituídos tabernáculos de Deus. A presença dele está em nós, habita em nós. Isso significa ser salvo. Continuando aí no verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Sensacional, não é? Se nós estamos em Cristo, o corpo está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça. Evangelho, sabe o que é Evangelho? O Evangelho, ele nos ensina a nunca nos preservarmos. Uma vez que a gente tem contato com o Evangelho, amar é prejuízo, não é? Uma vez que a gente tem contato com o Evangelho vai mostrar para nós que o nosso caminho agora é um caminho de perdas. A gente não pode mais continuar pregando salvação para quem é salvo. Eu vou falar uma frase aqui que parece estranha, mas ela é real. Para quem é salvo, a gente tem que pregar sobre perdição. Ô Léo, você está falando para mim me perder? Não é isso. Eu estou falando que uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, a sua vida agora é uma vida de perda. A sua vida agora é uma vida de prejuízo. Porque você vive agora para produzir algo no outro. Eu estava ouvindo um podcast de um pastor amigo meu, ele dizia assim, eu quero ser como Jesus. Ele dizia nesse podcast, né? E ele contava a história de Judas.
E ele falava assim, eu quero ser como Jesus. Que é traído facinho. Jesus não fica caçando assim, nossa, será que está me traindo? Será que aquele cara está planejando contra mim? Não, cara. Jesus é o cara mais fácil para ser traído. Trai facinho, porque ele confia nas pessoas. Porque ele não fica procurando, não fica caçando. Nossa, será que vai me trair? Será que vai falar mal de mim? Ah, Jesus é um cara livre. Ele não se preocupa com isso. Será que está me traindo? Deixa eu ver o WhatsApp dele, o que ele está falando. Jesus não se preocupa com isso. Jesus não tem crise disso. Jesus é livre. Quando a gente entende que o Evangelho é perda, a gente é livre. A gente é livre para se doar sem esperar nada de troca, sem esperar nada de volta. O Evangelho, para quem é salvo, é o Evangelho de perda. E a gente tem que aprender a perder. Numa discussão, se tem alguém que tem que sair perdendo, seja nós. Numa discussão, se tem alguém que tem que sair ofendido, seja nós. Que nunca a gente sai ganhando uma discussão. Porque o dia que você voltar para Deus orando e falar assim, Deus, olha como é que deu naquela discussão, eu faço assim, você perdeu. Porque a lógica desse mundo é meio invertida. Você quer ganhar? Então perca. Você quer subir? Então desça. Você quer crescer? Então diminui. A gente siga esses passos de Jesus Cristo aqui. E entendemos que o Evangelho agora é aqui. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, o qual clamamos, Abba, Pai. Agora olha só o verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Da hora, não é? Você se lembra a oração de Jesus quando ele nos ensina a orar em Mateus capítulo 6? Como é que Jesus inicia a oração? Pai? Deus. Sensacional, né? Jesus Cristo era um filho gerado, mas a partir de Jesus Cristo, todos nós fomos gerados no mesmo Espírito. E é impressionante quando nós passamos a entender que nós somos filhos gerados no Espírito de Deus. Pulando aí, vamos saltando, né? Porque nós temos que correr. Verso 18. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque estou certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Paulo está falando para nós aqui, meus irmãos, não é um simples sofrimento. Porque o sofrimento, ele é uma injunção da queda. Ele é um fruto da queda. Todo ser humano está sujeito a passar por grandes sofrimentos. Muitos sofrimentos. Tem um rapaz que ele levou o filho dele para eu orar. Lá no meu trabalho, ele levou o filho dele para que eu fizesse uma oração pelo filho dele. Menino de 12 anos. Chegou lá com a cabeça toda carequinha. E o médico mandou para casa porque ele tinha poucos dias de vida. Pensa num menino que eu chorei igual criança, fazendo oração por um menino de 12 anos. Sofria com essa doença maldita, né? E é nessas horas que a gente questiona, né? Muitas coisas, inclusive a nossa fé. E que a gente faz aquela oração falando assim, meu Deus, como que eu vou orar por isso? Eu estou aqui em choque. E é nessas horas que a gente questiona, inclusive, a nossa fé. Mas aí eu vim para esse texto aqui, porque eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não há de se comparar.
existe uma esperança inabalável para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu irmão. Agora eu quero fazer uma diferença entre as aflições que a gente vai enfrentar na vida e as aflições e sofrimento como entrega. Eu quero fazer essa distinção. Porque existem muitos sofrimentos que me aconteceram que fazem parte de ser humano, de estar vivo. Mas existem aflições que a gente atravessa por opção. Nós escolhemos sofrer porque nós servimos a Deus. Nós escolhemos passar por aflições não porque a vida nos impôs, mas por ser uma entrega. Lembra de João, capítulo 10, verso 18, quando Jesus diz assim: não pense que alguém pode tirar a minha vida de mim. Ninguém tem esse poder. Jesus está falando assim: pensa que alguém pode vir até mim e tirar a minha vida? Ninguém tem poder para isso. Mas eu mesmo estou entregando a minha vida. Eu mesmo a dou voluntariamente. Eu dou a minha vida e tenho poder para tomar de volta. O que Jesus está falando é que o sofrimento que ele passaria não foi uma imposição, foi uma entrega. Jesus escolheu viver os propósitos de Deus para redimir o homem, para conectar o homem com Deus. E eu queria que você pensasse na sua vida, muitos sofrimentos talvez sejam imposição da vida. Mas eu não estou falando desse. Eu queria que você entendesse o Evangelho ao ponto de escolher sofrer dificuldades, mas com sentimento de entrega, com o desejo de atravessar por essas dificuldades, crendo que você está sendo uma entrega, um sacrifício vivo a Deus, agradável. Você está se apresentando diante de Deus para servi-lo, para honrá-lo, para ir além do que simplesmente viver, do que simplesmente existir. É falar assim: Senhor, produza mais. É difícil falar o que a gente está falando aqui, mas a gente precisa, o Henrique falou isso, a gente falou semana passada, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Alguém postou uma frase essa semana, eu não sei aonde foi, mas eu lembro que eu guardei muito bem essa frase. Falou assim, que a nossa vida está fora da nossa zona de conforto. Viver está fora da nossa zona de conforto. Enquanto você está na sua zona de conforto, você está cantando a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, não é? A vida leva a jeito. Quando você sai da sua zona de conforto, você está sendo uma entrega. Verso 19 e 20. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A queda do homem trouxe prejuízo não só para o próprio homem, mas inclusive para a criação. É o que Paulo está dizendo aqui. A própria criação sofre com a queda do homem. E isso é real. Eu trouxe alguns dados aqui, que inclusive eu já tinha trago na outra vez que nós pregamos esse texto, que são bem alarmantes assim. Por exemplo, 18 bilhões de plásticos são depositados nos oceanos todos os anos. Aí estima-se que nessa velocidade, daqui 27 anos, haverá mais plástico nos oceanos do que vida marinha. 70 milhões, a gente assiste o filme dos tubarões, a gente fica com medo, né? A gente quer matar o tubarão no filme. Mas 70 milhões de tubarões são mortos pela prática de shark finning, que é retirar as barbatanas do tubarão e devolvê-la à água para ele ficar agonizando até ele morrer. A poluição no nosso planeta já mata mais do que o trânsito e de 70% das doenças. Então o que é isso? É o que Paulo está falando, é a natureza gemendo. A queda avacalhou
o nosso relacionamento com Deus, nos expulsou do jardim. A queda avacalhou o nosso relacionamento com o próximo. Na primeira família, um irmão matou o outro. Um irmão aqui nunca brigou, né? Porque um comeu o bolo do outro, um usou o tênis do outro. Mas já pensou na primeira família constituída, um irmão matar o outro? A queda avacalhou o nosso relacionamento com a criação. E se não houvesse uma promessa do Cordeiro de Deus redimir a humanidade, nós estaríamos diante de um hecatombe. Morte para todas as criaturas. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Quando nós pensamos em tudo contribuir para o bem, a gente sempre faz uma divisão, né? As coisas que são boas vêm de Deus, as coisas que são ruins vêm do capiroto, que é melhor para a gente. Mas se nós se apegarmos a isso que Paulo disse, todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é engraçado que eu sempre, quando leio esse texto, eu gosto de lembrar de tudo que Paulo passou. Porque nós não estamos lendo aqui um texto de alguém que teve uma vida muito boa. A gente está falando aqui de alguém que foi arrastado por uma carroça. Alguém que foi apedrejado várias vezes, foi açoitado em praça pública. Um cara que de fato sabe o que é sofrer por causa de Cristo. Em Filipenses capítulo 12, por exemplo, Paulo está escrevendo a carta à igreja em Filipe, e ele está preso em Roma. E ele está dizendo para a igreja de Roma assim: não se preocupa não, porque tudo que me ocorreu contribuiu para o crescimento do Evangelho. É a consciência de alguém que entende de fato o que são todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. E aí às vezes a gente pode pegar na dúvida assim: será que eu amo a Deus? E a resposta ela é muito simples. Em 1 João capítulo 4, verso 19: e nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O verso 29, porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É interessante que Paulo está dizendo que, quando ele diz assim, ó, ao que antes conheceu, predestinou para sermos conforme a imagem do primogênito. Você tem uma predestinação, ser a imagem de Jesus no mundo. Você foi chamado para ser a imagem de Jesus no mundo. Nunca se esqueça disso. E se um dia você se esquecer, a gente vai ler só o último verso aqui, para você nunca se esquecer dessa promessa de Deus, de que você foi predestinado para ser a imagem dele. E que ele vai levar até as últimas consequências para que essa promessa se cumpra na sua vida. O verso 32, ele vai deixar isso evidentemente claro. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Existe uma promessa de que você será a imagem de Deus no mundo. E o próprio Paulo disse que ele vai levar até as últimas consequências para que essa promessa se concretize em você. Você pode descansar na graça de Deus, porque ela vai produzir em você a imagem de Cristo Jesus. Deus está produzindo em você a imagem do seu Filho. Você crê nisso? Você acredita que Deus está produzindo em você alguém parecido com Jesus Cristo? Você já imaginou como que é ser parecido com Jesus? Como que é andar na rua sendo parecido com Jesus? Que nós possamos
se apegar a essa promessa de sermos a imagem de Jesus no mundo. Ele não poupou nem o seu próprio filho, como não nos dará consigo mesmo todas as coisas. Eu teria muitas coisas ainda para falar, mas vai ficar muito longo, mais do que já está. Então a gente vai encerrar por aqui. Eu queria só encerrar com uma frase de Karl Barth, um teólogo que eu amo muito. A maior verdade do Evangelho é que Deus me ama. Amém? Feche os teus olhos e pega a tua cabeça. Jesus não veio mendigar o seu amor, ele veio te amar. E a verdade mais profunda do Evangelho é que ele te ama. Eu queria orar por você, diante de um capítulo de promessas. Promessas do Espírito, promessas de que o Espírito da vida está produzindo em nós muitas coisas. Eu queria que você se colocasse diante de Deus. E falasse: Senhor, produz em mim a imagem de Cristo. Produz em mim alguém parecido com Jesus. Senhor, nós te louvamos, Deus, te damos graça pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor possa produzir em nós a imagem de Cristo. Nós se apegamos nessa promessa que nós somos predestinados para sermos parecidos com Jesus Cristo. E que o Senhor vai levar essa promessa até as últimas consequências. O Senhor não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Então promova em nós, Senhor, essa imagem sobrenatural de Cristo sobre nós. Nós possamos ser parecidos com Jesus Cristo na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver, na maneira como a gente não tem a nossa vida como preciosa, na maneira como a gente pode orar dizendo: Senhor, o Senhor tem poder para mudar uma situação, tudo é possível, mas seja feita a tua vontade. Que nós possamos, Senhor, orar assim todos os dias, para vivermos os seus propósitos, para irmos além, Senhor, do que os nossos pensamentos humanos podem levar. Que nós possamos, Senhor, compreender a realidade do teu reino, que nós possamos compreender a tua verdade, de que nós somos filhos e filhas amadas do Senhor, que não é o mundo que define quem somos, que não é a nossa profissão que define quem somos, que não é o que o mundo está dizendo aí fora, que as pessoas estão dizendo que define quem somos. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. O Senhor está produzindo em nós a imagem do seu Filho Jesus. Nós somos gerados à sua semelhança, a imagem de Cristo. Então pedimos em nome de Jesus que sejamos uma igreja assim, que nós sejamos a presença de Jesus no mundo, que nós não sejamos conformados mais conosco, nem com aquilo que nós estamos vivendo, mas nos leve, Senhor, a sairmos dessa zona de conforto, a vivermos para a tua glória, a manifestarmos o teu reino, a manifestarmos o teu amor e vivermos, Senhor, muito mais para as coisas celestiais do que para as coisas passageiras desse mundo. Ensina-nos, ó Deus, a compreendermos essas verdades e que o Espírito de Cristo esteja sobre nós, que nós possamos estar esvaziados da nossa humanidade, para que o Espírito de Jesus possa ter vida, propriedade em nós, e nós possamos viver para a tua glória, Senhor. É a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.